CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes. Todas as segundas-feiras, às 8h30, 12h30 e 19h30, nos 94 FM da Rádio Solar Algarve. Hoje trago novamente o Dr. Jorge Loureiro, advogado associado do Escritório de Advogados de Albufeira, do Dr. António Marante e Dra. Matilde Ferreira, a quem agradeço mais uma vez a sua presença, para falar um bocadinho mais, e porque no último programa falamos sobre heranças e sobre o processo de venda do imóvel em processo de herança, houve aqui algumas coisas que ficou por falar e que gostaria de abordar hoje com o Dr. Jorge Loureiro. Bem-vindo. Doutor, nós falamos de várias coisas no último programa. Houve uma coisa, no entanto, que ficou para este programa, precisamente, e outras que ainda vamos falar, mas gostava de lhe perguntar e de pedir a sua opinião sobre a questão da divisão das heranças, nomeadamente as cotas, a quem cabe, como é que se processa esta divisão, digamos assim. Sim, senhor. Muito obrigado, Nuno. Bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui consigo e a falar deste assunto, que é um assunto pertinente e muito importante e decorrente do último que falámos. Na verdade, também decorrente das sucessões e do falecimento de alguém, é aberta uma herança e, portanto, a questão é como é que se calcula as cotas que correspondem a cada um dos herdeiros. Ora bem, não são os herdeiros que decidem, isso está previsto na lei, decorre da lei essa mesma divisão. De qualquer maneira, quando falece alguém, normalmente há situações onde isso não existe e, portanto, como último herdeiro temos o Estado, mas normalmente há sempre parentes que ficam como herdeiros. Os herdeiros podem-se dividir em herdeiros legitimários ou herdeiros legítimos. Herdeiros legitimários são o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Os herdeiros legítimos, estamos a falar de irmãos, estamos a falar de tios, estamos a falar de primos e até ao quarto grau. Porquê é que isto é importante? Porque, no caso do falecimento e relativamente ao cálculo da cota de cada herdeiro, é importante conjugar não só a percentagem que cabe a cada um dos herdeiros, por via da sucessão, mas também é importante considerarmos a comunhão, porque o cônjuge, como eu disse, também é herdeiro. Bom, mas em relação ao cônjuge não é só o herdeiro, é o cônjuge sobrevive. Para além de herdeiro, é o cônjuge sobrevive, isto é, a viúva ou viúvo. Neste caso, há uma comunhão. A comunhão também pode variar, tendo em conta o regime de bens. Se for a comunhão geral, a comunhão será uma. Se for o regime da comunhão de adquiridos, a comunhão será outra. Bom, a verdade é esta. Para o cálculo da cota da herança, primeiro temos que fazer a divisão relativamente à comunhão do cônjuge. De uma forma exemplificativa, se o de cujos, portanto quem falece, tem uma herança de 100, partindo do pressuposto que a comunhão é dividida ao meio, o cônjuge fica com 50%, desde logo, resultante da comunhão. Os outros 50% há de ser dividido por o cônjuge mais herdeiros legitimários. Por hipótese, se houverem 2 filhos, será o cônjuge e mais os 2 filhos que vão concorrer em conjunto com os outros 50%. Ou seja, os 50% o cônjuge sobrevive, adquire logo em resultado da comunhão. Os outros 50% são divididos pelos 3 herdeiros em resultado da sucessão. Portanto, naturalmente aqui que o cônjuge fica favorecido, mas não em resultado da sucessão, mas também porque tem parte da comunhão. Contudo, antes destes cálculos, há situações que ocorrem ainda durante a vida do autor da herança, porque todas as pessoas são livres de disporem livremente dos seus bens. Mas disporem livremente dos seus bens com um determinado limite, porque a lei reserva para os herdeiros legitimários 2/3 da herança. Portanto, qualquer um de nós pode dispor de 1/3 da herança, livremente, seja por doação, seja por testamento, por exemplo. Mas há este limite. Pergunta-me o Nuno, e se não for respeitado este limite? Se não ficar reservado o que se chama a cota indisponível para os outros herdeiros, se não for respeitado os 2/3? Se for ultrapassado estes 2/3, isto é, aquilo que eu doar em vida ou aquilo que eu colocar num testamento para um terceiro, não tem que ser herdeiro, pode ser herdeiro ou pode não ser, portanto eu posso expor livremente para um terceiro ou ultrapassar o limite deste 1/3. O que é que acontece nesta altura? Bem, há uma solução para tudo e para esta também há, que é
chamar à colação aquilo que foi doado em excesso, não é? Isto chama-se uma inoficiosidade. Quando esta percentagem ou esta fração é ultrapassada, portanto, quando se doa mais do que 1/3, ou quando não se reserva aquilo que a lei obriga os 2/3 para os herdeiros legitimários, o que acontece é que há uma inoficiosidade. E havendo uma inoficiosidade, é quando o falecimento do autor da herança, e após fazermos a relação dos bens, o que temos que fazer é chamar à colação tudo aquilo que foi doado a mais. Isto é, chamar à colação aquilo que foi doado em excesso, por forma a corrigirmos de acordo com o que a lei prevê. Isto é, ficar o terceiro, o beneficiário, digamos assim, da doação ou do testamento somente com 1/3 e os outros 2/3 reservados aos herdeiros. Naturalmente que aqui pode haver e haverá naturalmente uma variação percentual da cota de cada um dos herdeiros, tendo em conta, claro está, o número desses mesmos herdeiros, não é? Pode ser mais, pode ser menos. Agora, enfim, são cálculos que agora são importantes de fazer antes de se avançar para um processo de venda de um imóvel, por exemplo? Sim, repare, Nuno, na verdade, sim, mas como nós falámos no programa anterior, o imóvel também pode ser vendido sendo ainda coisa comum e indivisa. Isto é, o imóvel pode ser vendido sem que a partilha tenha sido feita ainda. Ou seja, dito de outra maneira, o facto de não ter sido a partilha não obsta a que não se possa vender naturalmente o imóvel. Portanto, e normalmente é o que acontece, e depois cada um dos herdeiros ficará culpado. Tem direito. Dívidas, não tínhamos falado ainda, mas dívidas também são herdadas. E no caso, e que estamos a falar, como é óbvio, na vertente imobiliária, também pode haver uma propriedade com hipoteca, com financiamento bancário. Portanto, os herdeiros herdam, para além do imóvel, herdam também as dívidas. Portanto, há que ter também isto em atenção na altura da venda do imóvel. Não é? Oh, Nuno, em relação a esta matéria, há uma forma muito simples de dizer o que é a herança. É uma fórmula quase matemática, mas bastante perceptível. Tem aqui umas palavras em latim, mas é muito fácil. E então a herança é igual ao relictum mais donatum menos passivo. Isto é o quê? A herança é igual aos bens mais as doações menos o passivo. Portanto, o passivo são dívidas. E como o Nuno disse, e muito bem, a herança não são só ativos, são também passivos. A herança não são só receitas, mas também são dívidas. E, portanto, esta diferença é que dá o resultado real da própria herança. Tanto que a lei também prevê, quando isso acontece, quando as dívidas são maiores que os ativos, o que acontece por vezes é os herdeiros, e têm esse direito de o fazer, de renunciar ou repudiar à herança, para não ficarem com esse encargo. Porque não deixa de ser uma herança, mas qualquer um de nós pode repudiar ou renunciar a esta mesma herança, não é? Ora bem, ninguém fica beneficiado, ninguém quer herdar uma herança de dívidas, não é? E nesse sentido, por vezes o que fazem é repudiar a herança. Dr. Jorge Loureiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela segunda presença no Espaço Homes. Mais dúvidas e mais esclarecimentos que possam eventualmente ter sobre este ou sobre outro tema, faça-nos chegar pelo nosso e-mail espaçohomes, espaço sem cedilha homes, @crpro.pt. Agradeço ao Dr. Jorge Loureiro, advogado associado do Escritório de Advogados do Dr. António Marante e da Dra. Matilde Ferreira, pela sua segunda presença no Espaço Homes. Volto para a semana, segunda-feira, 8h30, 12h30 e 19h30, para mais uma pequena conversa sobre temas relacionados com o imobiliário, para si que pensa comprar, vender, arrendar ou reparar o seu imóvel, aqui no Espaço Homes, na Rádio Solar Algarve. Até lá, pense em Homes, imóveis em movimento. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.